E aí, galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Quinto episódio de The Last of Us, já passamos da metade da série, que dessa vez vai ter 9 episódios, então estamos caminhando aí para um final. E tem bastante coisa pra falar desse episódio. Eu prefiro ainda não eleger o meu episódio favorito, mas esse e o do Bill e do Frank estão, assim, pau a pau, por enquanto. Mas eu vou esperar até o final da temporada pra realmente dar a minha opinião sobre a série inteira. Mas eu já vou trazer aqui pra vocês o que eu achei desse quinto episódio. E também fazer de novo, como eu sempre faço, as comparações com o jogo e o que eu achei interessante e o que eu não achei, tá bom? Bora lá então! Então a gente vê o episódio começando com aquelas rebeliões do pessoal que tá contra a Fedra, então a gente vê eles atacando várias pessoas, a gente vê bomba, pessoas esfaqueadas, todo aquele caos inteiro ali. E nesse comecinho de episódio, então, a gente volta alguns dias antes da chegada do Joe e da Ellie naquela cidade, né, que se eu não me engano é em Kansas. Então a gente volta alguns dias para entender um pouquinho mais da história de quem é o Henry e quem é o Sam. E aí começa justamente com essas guerras e aí a gente vê a Catherine interrogando algumas pessoas mais uma vez para tentar descobrir onde está o Sam. E é a partir daí que a gente vê como ela descobriu que aquele médico que apareceu no episódio passado estava envolvido com o sumiço do Henry e do Sam, que ela estava indo atrás deles, né? Então a gente começa a entender, a encaixar as pecinhas que foram mostradas no episódio passado. E uma curiosidade aqui pra vocês que estão vendo a série e pra quem jogou o jogo também, o Perry, que é aquele comparsa lá da Catherine que tá sempre junto com ela, ele faz a voz e as movimentações do Tommy no jogo The Last of Us. Então a gente conhece o ator por trás do personagem do jogo, que agora faz um outro personagem na série. Pra quem não lembra, o Tommy é o irmão do Joel. E aí a gente começa a conhecer mais quem é o Henry e quem é o Sam. Então o Henry e o Sam são irmãos. E já a primeira mudança que a gente vê entre o jogo e a série é que o Sam, o irmão mais novo do Henry, ele é surdo. Então não tem essa parte no jogo, mas eu achei uma adição interessante. Dá pra gente comparar um pouquinho também em relação ao filme Um Lugar Silencioso, que temos uma personagem surda num local meio que pós-apocalíptico também, com criaturas que elas seguiam a partir do som. Os clickers não são tão diferentes por eles não enxergarem, né? Eles também seguem esse som. Então é um pouco mais perigoso para pessoas, né, que não têm audição estarem num ambiente pós-apocalíptico. Então a gente vê que o Henry, ele é muito apegado ao Sam, ele é muito protetor com ele. Então conhecemos mais esse relacionamento entre eles nesse episódio. E eu achei interessante esse episódio porque no começo eu achei que eles iam explorar só o relacionamento entre o Henry e o Sam. Só que eu achei que ia ser que nem no caso do Bill e do Frank, que ficou quase 100% neles a história toda. Mas eu achei interessante que depois não foi só isso, mas ao mesmo tempo naqueles minutos, né, quase um terço aí do episódio, que a gente conseguiu ver o relacionamento deles dois, a gente conseguiu ver que o Sam, ele depende muito do Henry, que o Henry quer proteger, obviamente, o Sam, que ele até vê no irmão ele como um super-herói pra ele, né, como uma referência, e o Henry, por sua vez, ele faz ele mostrar que ele mesmo pode ser o super-herói, então ele pinta lá o rostinho dele pra parecer que ele tá com uma máscara de super-herói, né, e aí justamente ele mostra pro Sam que ele pode ser corajoso, que ele pode ser o super-herói que ele vê no irmão, sabe, então é o Super Sam. E aí, depois de ter mostrado essa introdução, né, deles fugindo, deles tentando ficar escondidos, né, da Catherine, do pessoal que tá indo atrás dele, a gente vê então aquela cena que terminou no episódio anterior, com eles apontando a arma pra Ellie e pro Joel. E então começa esse relacionamento entre eles quatro, que também, né, como a gente vê o episódio é um pouco breve, mas que também a gente tira bastante informação e bastante aprendizado desse relacionamento entre eles. Começando com o Joel conversando com o Henry, e aí o Henry conta que ele era um colaborador, que a gente entende que é uma pessoa que entregava pessoas que eram contra o regime da Fedra, ou pessoas, né, que iam contra o que a Fedra pregava, que no caso é o pessoal dessa rebelião que a Catherine está comandando. E aí ele menciona isso no momento e depois mais pra frente eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre o que eu achei dessa conversa, tá? E aí eles tentam bolar um plano, né, de como eles vão fugir da cidade, e aí que o Henry explica pra eles que existem túneis, né, por baixo da cidade, que eles conseguem escapar
Só que tem um problema, porque esses túneis eles são repletos de infectados, porque a Fedra, né, eles conseguiram prender todos os infectados dentro desses túneis e eles estão há 15 anos lá dentro. Então, assim, a gente já sabe que coisa boa não vai sair. Então, eles têm que passar por esses túneis, mas aí eles precisam da ajuda da Ellie e do Joe, porque pelo que eles conseguiram ver, o Henry e o Sam conseguiram ver, eles dois são, né, mais ferrenhos aí com as armas do que o Henry e o Sam. Então eles vão juntos lá pros túneis. E aí chegamos na parte que eu acho que foi a que fez esse episódio se tornar quase um dos meus favoritos, se não o meu favorito, ainda vamos ver. Mas que é uma parte que, assim, na série, no jogo, eu tenho que contar pra vocês primeiro o que acontece no jogo pra vocês entenderem por que foi importante pra mim na série. Então vamos lá. No jogo, como eu mencionei nos vídeos anteriores, as histórias paralelas do Joe e da Ellie e dos personagens adicionais que acontecem aí, no caso, o Sam e o Henry, essas histórias são contadas através de cartas. E nessa parte, né, do jogo, eles realmente entram em túneis, no caso eles são túneis de esgoto mesmo, né? Então eles vão parar nesses túneis de esgoto. E eles dão de cara realmente com um espaço todo desenhado, todo feito colorido, né? Com realmente uma carinha de criança ali. E nas cartas que eles vão pegando, eles vão lendo instruções e conversas entre uma pessoa e outra que mostram que uma família que estava com crianças lá foram encontrados por um homem chamado Ish, que ele inclusive é mencionado no episódio numa cartinha, né? Num desenho que as crianças fizeram. E esse Ish, ele se junta a outras pessoas dentro desse túnel e eles juntos meio que montam uma comunidade lá dentro para se proteger dos infectados, né, e das pessoas do mundo externo. Então eles meio que criam um ambiente, né, um lar, né, a gente pode dizer, para essas pessoas e principalmente para essas crianças. E assim, na série eu até entendo porque eles tiraram, porque era uma cena pesada até pro jogo. Mas tem uma cena que até me arrepia quando eu falo. Que o Joe, ele entra, né, num salão ali, que tem algumas coisas escritas, e as cartas estão dando a entender que os infectados invadiram aquele espaço. Então, entre uma carta e outra, a gente descobre que o Ish conseguiu fugir, mas que tal pessoa foi morta, enfim. E aí essa cena super pesada, né, que tem no jogo, mostra alguns corpos, né, dá pra ver que são corpos pequenininhos, cobertos por um pano. E aí tem uma carta de uma pessoa falando, né, que as crianças se foram, ele e as crianças se foram de uma forma pacífica. Então a gente deduz, né, que eles preferiram cometer suicídio de uma forma menos tensa do que seria se eles fossem mordidos ou transformados por infectados. Então, assim, é uma cena pesadíssima do jogo e por mais também que seja breve o momento, como eu falei, é por uma leitura, já arrepia bastante. Então eles mantiveram fora da série, mas eles trouxeram esse contexto de que existiam crianças. Acho que a Ellie ou o Joe, eles até citam, né, que eles acho que não seguiram as regras e aí acabaram provavelmente se infectando. E mais pra frente a gente meio que confirma isso também. Mas eu achei muito bom terem trazido. Era uma parte que se não tivesse na série eu ia ficar muito chateada, porque é um prêmio muito grande que tem no jogo, assim, é uma narrativa muito importante que tem no jogo, que se não trouxessem pra série eu ia ficar chateada, mas eles trouxeram de uma forma um pouco mais leve. Então na série a gente vê retratado através dessas coisas escritas na parede, que são as regras, da cartinha que eu mencionei, que é um desenho pro Ishi, eu acho que era Daniel, a outra pessoa que ajudou eles, né, que foi um dos guardas lá que ajudou eles lá nesse lar aí que eles montaram com as crianças. E um outro easter egg, que pra mim foi easter egg atrás de easter egg nessa parte, foi a revista Savage Starlight, que é um quadrinho, que é bem frequente no jogo, porque no jogo também, ao longo do jogo, além de você pegar suprimentos como alimentos, como arma, munição, a gente também vê alguns bônus, né? E esses bônus são essas revistinhas que a Ellie colecionava, né? Ela menciona que ela colecionava. E aí, em cada ambiente diferente no jogo, você vai achando essas revistas. Então eu achei legal também. Imaginei que eles iam trazer, porque é um símbolo muito importante pro jogo. Então eles trouxeram a revista Savage Starlight, que é o que a Ellie adora. E nessa cena também a gente, né, vê mais um momento que eu sempre trago aqui de normalidade, né? Porque no meio do caos eles conseguem encontrar algumas coisas, alguns elementos que trazem ele de volta a pensar, nossa, a gente é criança, a gente é ser humano, a gente pode parar pra conversar, sabe? Então, nesse momento, para as crianças, né, para ele e pro Sam, foi jogar futebol, né, que ele tinha um gol ali pintado. E pro Joe e pro Henry foi conversar. E aí essa conversa remete ao que eu tinha falado antes sobre o Henry falar que ele era um colaborador, que ele, né, meio que traiu pessoas por conta da Fedra.
E ele conta que ele não é uma boa pessoa porque ele traiu uma pessoa incrível, uma pessoa boa, que era o líder dessa revolução, que é o irmão da Catherine, acho que é Michael, se não me engano o nome dele. Então fala que ele traiu essa pessoa, entregando ele, né, nas mãos da Fedra, e por isso ele fala, eu nunca matei ninguém, mas ele fala, não, eu já matei uma pessoa. Não foi diretamente, foi indiretamente, mas ele sente essa culpa, ele carrega essa culpa, e ele até se intitula como vilão, que entra um pouco no que eu falei no vídeo passado também, sobre a série ela ser sobre pontos de vista e não trazer pessoas como inteiramente boas e inteiramente ruins. Elas só são pessoas tentando sobreviver no meio de um apocalipse. E aqui, né, entre essa cena e a próxima da jornada aí do Joe e da Ellie, a gente tem uma cena da Catherine no quarto, que dá a entender que é o quarto antigo dela, né, onde ela morava junto com o irmão. E aí ela tá contando pro Perry sobre o relacionamento dela com o irmão. E aqui eu acho legal trazer um ponto de que, assim, ela, por ser uma série rápida, com muitas coisas, às vezes ela não consegue te dar o toque de apego, que seria como se a gente tivesse visto umas cenas. Por exemplo, se a gente não soubesse tanto do Sam e do Henry, se a gente não tivesse visto a cena deles juntos, talvez a gente não tivesse se apegado tanto a eles. No caso da Catherine, como ela é uma antagonista na história, a gente se baseia na narrativa. Então ela narra sobre como era o relacionamento dela com o irmão. Então eu acho legal que tem elementos que a gente é legal viver na série e tem elementos que são legais serem contados, serem narrados na série. Então eles foram por esse caminho para contar um pouco mais da Catherine, para ver se a gente tinha empatia, apesar de que no final eu realmente minha empatia por ela morreu, mas enfim. Mas a gente começa a entender um pouco mais do lado dela. Também lembrar que ela perdeu o irmão dela era uma pessoa incrível, era um líder, enfim. Então eles apostam na narrativa nesse caso. E aí o Joe, a Ellie, o Sam e o Henry conseguem fugir lá daqueles túneis. Assim, no jogo eles não fogem tão fácil, eles realmente encontram vários instaladores, o jogo com eles é bem comprido, na verdade, tem uma parte que eles se separam, que o Joe tem que ficar com o Sam, porque uma barreira surge entre eles, e a Ellie tem que ficar com o Henry, e aí eles vão em aventuras juntos, depois eles acabam se reencontrando. Mas é bem mais comprida essa parte deles, que na série eu não achei mal nenhum eles terem encurtado, porque não é nada que agregasse 100% a história do que não fosse ação. Então era só a mesma ação, não era nenhuma coisa importante pra narrativa. E aí eles conseguem sair, e aí também vem mais uma cena do jogo, que ela passa num ambiente diferente, mas mais uma vez pra mim também não faz muita diferença, que é um sniper que tá no fundo de uma casa, e ele começa a atirar na direção deles. E aí eles têm que tentar fugir desses tiros, e o Joe tem a ideia de cercar, né, a casa e ir por trás e conseguir fazer uma emboscada com esse sniper. No jogo, a pior parte, é uma das piores partes, que eu quase nunca consigo passar nessa parte, porque tem muita gente, além do sniper, no jogo tem mais outras pessoas atacando eles. Então aí eles fizeram só o sniper e depois do sniper começam as outras pessoas a atacar. A famosa ordem dos fatores não altera o produto, é tipo isso. Então ele continuou sendo atacado, só que não na mesma ordem. E aí, quando o Joe consegue, né, se livrar do sniper, mas eles começam a ser atacados por essa gangue, né, por esses revolucionários, a Catherine tá querendo porque tá querendo o Henry, e ela não tá disposta também a abrir mão do Sam e da Ellie, né, porque ela falou, não, aquele cara matou um amigo nosso também, enfim. Então ela tá disposta a atacar e matar eles. E aí que surge um bichão que a gente tava esperando já surgir, porque ele também é famoso no jogo. No jogo ele aparece em outro momento, ele aparece no momento com o Bill, que, né, na série eles optaram não ter a relação do Joe, Ellie e o Bill. Mas no jogo ele surge numa escola e é o famoso bloater, que a gente chama em português de baiacu. Então o baiacu é basicamente uma evolução dos clickers, que são aqueles bichões lá já sem rosto, né, que já são transformados há um tempo. E a gente consegue deduzir que esse baiacu ele existe porque ele já está há muito tempo trancado no lugar. Então o fungo ele meio que se evoluiu, provavelmente o ambiente onde ele estava trancado era um lugar propício para o fungo evoluir, né? E aí ele virou esse bichão gigante quase inderrotável, mas ele é derrotável, tá? E aí uma coisa que me deixou chocada, porque não tem no jogo, por mais que o jogo seja bem violento e mostre bastante coisa, não tem isso e já me deixou um pouco aflita, que foi uma criança clicker. Então na hora que a Ellie ela entra no carro, a gente vê que é claramente uma criança, ela tem até um cabelinho assim, curtinho, uma roupinha, né? Não dá pra ver muita roupa porque já tá também transformada, mas é uma criança, talvez seja até uma das crianças que tava lá morando com esse pessoal. Então, confesso que fiquei um pouco abalada quando eu percebi que era uma criança. Eu não tinha percebido, meu marido que falou, olha, é uma criança. Eu falei, gente, não é.
Mas era. E aí, né, que eles começam a ser atacados, então a Ellie vai, ela consegue ajudar o Sam e o Henry, que estão sendo bem atacados lá pelos bichos. Ela usa a famosa faquinha dela, que também é um item muito importante pro jogo, ela praticamente só usa a faca. E aí eles conseguem fugir, não antes sem a gente ver a Catherine sendo morta justamente por essa criança. E aí fica a frase que ela tinha deixado quando o Henry pediu pra poupar a vida do Sam, que ela falou a seguinte frase: "E crianças morrem, Henry. E morrem o tempo todo." Então foi uma leve licença poética ali, ela ter sido morta por uma criança, tecnicamente já morta, porque, né, ela já estava totalmente tomada pela doença e realmente ela já não tinha mais consciência. E aí eles conseguem fugir e eles se refugiam num quarto de hotel, que é um pouco mais distante, imagino eu, de onde eles estavam. E aí eles ficam nesse quarto de hotel e uma frase interessante que eles mencionam que tem a ver com o quadrinho, né, pelo menos o Joe fala que tem a ver, é uma frase que também é bem famosa, que está sendo inclusive uma das principais aí da série, que é Endure and Survive, que é em português resistir e sobreviver, que é basicamente o mote de The Last of Us. E aí a gente chega numa cena que, assim, admito que derramei umas boas lágrimas nesse momento, porque a gente vê a conversa da Ellie e do Sam, a gente vê que ele tá um pouquinho mais quieto, e ela tá, né, sempre, como sempre, falando ali, falante. E aí eles começam uma conversa, né, pelo bloquinho lá que o Sam carrega com ele, e aí ele pergunta sobre ela ter medo, enfim. E aí ela conta que um dos maiores, né, o maior medo dela, que o medo dela é ficar sozinha. Essa frase, creio eu que vai ser importante mais pra frente, tá? Não é spoiler, é só falando que, assim, detalhes dessa série, eles são necessários, tá? Então, o medo de ficar sozinho eu acho que é um medo de todo mundo, inclusive do Joel, né? Porque se a gente parar pra pensar, até mesmo distante do Tommy, ele tinha Tesla com ele. Então, com a Ellie também, assim, a gente vai percebendo isso ao longo do caminhar da Ellie até o seu objetivo. E aí a gente vê, com dor no coração, que o Sam foi mordido por um bicho. E a Ellie, eu acho que foi uma das cenas mais lindas, assim, que eu vi, até da própria Bella Ramsey atuando, que a gente vê a inocência e a bondade dela, sabe? Porque, assim, ela sabe que ela tem a cura, ela não sabe de onde vem. Então, a gente vê, assim, ela acha que é do sangue dela, né? Então, ela faz o mínimo que ela poderia fazer por ele, ela faz, que é, tipo, se cortar, passar, né, o sangue nele pra ver se ela consegue curar. E assim, eu sinceramente, né, a gente vê até no dia seguinte ela acordando e indo falar com ele, ela parece que ela tá certa e segura de que realmente ela vai ser capaz de ajudar ele, sabe? E eu achei lindo isso porque depois, em contraponto, a gente vê essa quebra de expectativa, né? Já vou falar sobre isso. E aí a gente chega numa cena que realmente é de doer, assim, queimar o coração. Os atores foram incríveis nessa cena, assim, não sei o nome deles, mas estão de parabéns, do ator que faz o Henry e o ator que faz o Sam. E aí a gente vê então o Sam realmente não tendo se curado, né, mesmo com a mínima ajuda ali que a Ellie fez com ele, fez pra ele, e aí ele começa a atacar a Ellie, e nesse desespero aí o Joe pega a arma, e aí o outro não deixa ele pegar, enfim, e aí o Henry acaba atirando no irmão, e depois começa a cair a ficha do que ele acabou de fazer, né, então esse peso, assim, esses segundos que a gente vê dele, são segundos que parecem uma eternidade, né. Mas a gente vê ele pensando, e aí ele decide também tirar a própria vida. Né, meio que não parece que o Sam era a motivação dele pra continuar. E ele não tem mais essa motivação. Então, é isso. Não tem muito o que falar. E aí logo em seguida a gente vê, né, o Joe enterrando eles, que também traz um pouquinho mais de humanidade pra esse momento, né? Porque geralmente numa guerra, né, nessa pandemia aí as pessoas só deixam os corpos e seguem a vida, e não, eles fizeram, né, um túmulo, né, cavaram um espaço lá para eles serem enterrados. E aí que eu percebi que a Ellie começou a mudar a personalidade, porque até então, quem que a gente viu perder? Porque na série a gente já viu perder bastante gente. A Tess, que a Ellie tinha acabado de conhecer, não tinha muito contato, então isso impactou diretamente no Joe. O Frank e o Bill, que impactou a gente, mais que na Ellie, mas que a Ellie não conhecia eles também, então pra ela não fazia muita diferença. E aí, pela primeira vez que ela consegue ter contato com uma pessoa, ela tava super ansiosa, ela até menciona pra eles irem com eles pra Jackson, pra né, ficarem caminhando juntos. Ela realmente achou alguém que entenda ela, que pudesse ser um amigo de verdade dela. E aí ela vê tudo isso acontecendo da pior forma possível. Então a gente vê uma Ellie mais retraída, mais fechada, e começa a atingir ela. Então, assim,
claro, né, mais pra frente, conforme ela vai envelhecendo, né, não é nem spoiler isso também, porque é óbvio, a gente vai criando uma casca dura, principalmente estando no ambiente que ela tá, né. Então eu acho que começou os primeiros resquícios dessa casca dura que a Ellie vai começar a trazer pra ela, porque ela era ela tem uma personalidade muito leve, muito feliz, ela conseguia fazer as pessoas rir. E agora ela tá um pouco mais fechada, né? Deu pra ver, foi só um pouquinho, mas eu tenho certeza que no próximo episódio eu acho que vai mostrar mais disso, sabe? Mas a gente vê essa Ellie já diferente. E pra fechar aqui, né, o meu review sobre o episódio, como eu mencionei, foi um episódio que eu achei, pra mim, foi muito impactante. Não só o final, como aquela cena que eu mencionei que pra mim tem grande importância por conta do jogo. Enfim, todas essas cenas, assim, eu acho que foi um conjunto de coisas que me fizeram gostar muito desse episódio. Eu acho que foi também sempre um grande cuidado, né, do Neil Druckmann, do Craig Mazin, pra contar essa história de uma forma contável. E eu queria, na verdade, pedir a opinião de vocês. Se vocês puderem deixar nos comentários aqui, de verdade. Mas eu quero entender de quem não jogou o jogo, o que vocês estão achando da série em relação às mortes. Porque assim, como eu já sei o que vai acontecer, claro que tem um impacto, como teve um grande impacto pra mim nesse episódio, do Frank e do Bill, que também foi totalmente fora da caixa do jogo, enfim. Mas a gente já meio que sabe o que vai acontecer, então a gente tá preparado. Mas eu não sei se as pessoas podem achar que tá tendo muita morte, porque pelo menos até então, assim, de 5, 4 episódios, morreu pelo menos 4, 5 pessoas importantes daí, né? Então eu quero entender o que vocês estão achando, se estão achando morte demais ou não. Pra mim tá no peso certo, assim, eu acho que eles estão conseguindo trazer uma coisa que no jogo é meio que óbvia que vai acontecer, porque a gente sabe que a história da Ellie, do Joe e todo mundo o resto ou vai morrer ou vai embora. Mas eu quero ver se a série tá trazendo pra vocês essa sensação de tipo, meu, realmente, tinha que acontecer assim, né? Infelizmente, mas é a narrativa. E se vocês estão gostando, né? Porque eu sou muito suspeita, mas eu tô amando a série até então. Então eu tô ansiosa pra ver também os últimos episódios aí que vão lançar nas próximas semanas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que nem os outros. Não deixem de assistir os outros também, porque eles são meio que complementares, né, a cada episódio. E não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, ligar o sininho de notificação, porque como eu falei, eu posto vídeo de The Last of Us, mas eu posto também outros vídeos, então vocês ficam sabendo aí quando tiver vídeos novos, principalmente porque eu posto às vezes à tarde e aí as pessoas não veem, né, na correria. Mas não se esqueça então também de deixar aqui seu comentário, que nem eu perguntei um pouquinho mais à frente, e também outros comentários do que vocês estão achando da série de The Last of Us, quem é seu personagem favorito, quem jogou o jogo, fala aí o que vocês estão sentindo falta e o que vocês acham que foi legal também de ver. E eu espero ver vocês no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau!